Atenção! O que vamos detalhar aqui agora é um alerta médico urgente. Hoje, nesta análise clínica, vamos expor de forma muito clara o grave declínio biológico que atinge em cheio os pacientes com mais de 60 anos. E preste bem atenção, não estamos falando de estética aqui. Estamos falando de uma falência celular sistêmica profunda. Mais importante ainda, vamos detalhar uma intervenção baseada em evidências que exige atenção imediata. Vamos direto aos fatos. Nossa análise vai seguir uma estrutura bem rigorosa. Vamos cobrir a crise biológica pós-60, a perigosa inflamação sistêmica oculta, a intervenção direta com a timoquinona, as vias de reparo celular, o protocolo noturno estrito e, claro, as diretrizes de segurança. Ponto 1. A crise biológica pós-60 e a falência do órgão cutâneo. 1 a 2%. Essa é a taxa exata de queda na produção de colágeno a cada ano assim que o paciente passa dos 60. E o que isso significa na prática clínica? Significa que a pele não está apenas envelhecendo. A camada dérmica está sofrendo um afinamento estrutural extremamente perigoso. A infraestrutura inteira de proteção e suporte do corpo está literalmente desmoronando de forma ativa. E a raiz de todo esse problema está lá no fundo, na nossa biologia celular. Pense bem, na juventude, as células-tronco da epiderme são altamente ativas, sempre prontas para consertar qualquer dano. Mas depois dos 60, essas mesmas células não estão mortas, elas entram num estado de dormência profunda. Ficam letárgicas, totalmente responsivas a lesões. É como se a máquina central de regeneração do corpo simplesmente fosse tirada da tomada, o que cria uma degradação crônica e um déficit biológico letal. Ponto 2. A inflamação sistêmica oculta. O verdadeiro motor dessa crise tem um nome bem específico: estresse oxidativo. Com o envelhecimento celular, as mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia, começam a falhar. Elas ficam altamente ineficientes e passam a produzir espécies reativas de oxigênio, os famosos radicais livres, numa quantidade que excede e muito a capacidade do corpo de neutralizar. O resultado é um estado biológico destrutivo. Trata-se de um ataque químico interno constante. E as consequências médicas desse estresse oxidativo crônico são catastróficas. Ele não fica restrito ao tecido cutâneo. Na verdade, ele é o motor principal e a raiz das doenças mais letais ligadas à idade. Estamos falando do agravamento de doenças cardiovasculares, de quadros de artrite debilitante, de condições graves de neurodegeneração e, inquestionavelmente, do câncer. É um risco oculto gigantesco. O dano começa microscópico, lá nas células, e se espalha como um incêndio inflamatório por todo o organismo. Ponto 3. A intervenção. Onde entra a timoquinona da nigela sativa. Para que não reste absolutamente nenhuma dúvida sobre a autoridade clínica do que vamos abordar, guarde este número, mais de 2.000. Esse é o imenso volume de estudos científicos revisados por pares e formalmente publicados, atestando a eficácia clínica desse composto natural. É um corpo de evidências irrefutável que valida de forma definitiva o poder de reconstrução profunda da timoquinona. Diante disso, é natural questionar: se a eficácia é tão clara, por que isso não domina as prescrições médicas tradicionais? Essa citação direta do pesquisador Dr. William Li explica exatamente a nossa realidade atual. Ele diz: sem uma patente, não há incentivo multibilionário para financiar ensaios clínicos em larga escala. É simples assim. O sistema moderno é movido puramente por economia de escala. A medicina de massa ignorou essa intervenção poderosíssima, não por falha biológica, mas pela falta de patentes comerciais exclusivas. Por isso, nossa confiança precisa repousar na literatura médica independente. Ponto 4. As vias de reparo celular. A grande sacada biológica aqui é a seguinte: enquanto as drogas farmacêuticas padrão focam em apenas um sintoma estreito através de uma única via de cada vez, a timoquinona age de forma simultânea em 5 vias biológicas distintas. Ela inibe ativamente a enzima inflamatória COX-2, agindo como essas medicações sintéticas pesadas, mas sem destruir o trato gastrointestinal no processo. Além disso, ela ativa o interruptor antioxidante da via NRF2, regula as proteínas cruciais para ativar as células-tronco, restaura a flora antimicrobiana natural e chega até mesmo a induzir a apoptose contra as células malignas. É literalmente uma orquestração celular operando em múltiplas frentes.
E o impacto prático em quadros de idade avançada é vital. De imediato, a timoquinona atua eliminando os radicais livres diretamente da derme. Mas o verdadeiro divisor de águas para tecidos em degradação crônica ou naquelas feridas de difícil cicatrização é a capacidade dela de sinalizar um despertar biológico. Aquele estado dormente das células-tronco. Pois é, a timoquinona força essas células a acordarem e a se dividirem novamente, reiniciando todo o reparo tecidual de dentro para fora. E não podemos deixar de focar na quinta via, que é fundamental, a apoptose. De forma bem direta, a apoptose é a morte celular programada gerida pelo nosso corpo. É o processo fisiológico que a biologia usa para descartar o lixo, eliminar células danificadas ou malignas. O câncer só se espalha quando consegue fugir desse processo de descarte. As pesquisas laboratoriais provam que a timoquinona alveja especificamente proteínas como a BCL2 e P53 para remover esse bloqueio e disparar a autodestruição em células anormais da pele. É o restabelecimento clínico puro de um mecanismo natural de defesa anti-malignidade. Ponto 5. O protocolo clínico noturno. Para que esse tratamento funcione de fato, existe um ciclo cronobiológico altamente rigoroso que precisa ser respeitado. O período noturno é quando os hormônios de reparo disparam e o cortisol cai. A partir das 22 horas, os processos de reparo do DNA se ativam fortemente. E está cientificamente documentado que, à meia-noite, a absorção da pele, a condutância transdérmica, atinge o seu pico absoluto de permeabilidade biológica. Na prática, isso significa que aplicar a substância nesse intervalo garante uma biodisponibilidade imensamente superior do que durante o dia. Fazer isso fora desse horário é basicamente arruinar o efeito clínico. Vamos então ao protocolo passo a passo para o máximo benefício clínico. Passo 1. Aqueça entre as palmas das mãos exatamente meia colher de chá do autêntico óleo de nigella sativa orgânico, estritamente prensado a frio. Passo 2. Faça uma massagem em movimentos circulares nas zonas críticas como as articulações doloridas, peito ou pescoço. Passo 3. Cronometre exatos 10 minutos. Esse é o tempo inegociável para garantir a absorção profunda antes de cobrir a área com qualquer roupa ou tecido. E o passo 4. Repita a execução todas as noites, sem interrupção, por um mínimo estrito de 8 semanas. A biologia profunda não acontece do dia para a noite. Ponto 6. Segurança e contraindicações médicas fundamentais. A aplicação clínica impõe padrões de qualidade negociáveis. O óleo exige extração a frio, certificação orgânica livre de solventes químicos e laudos que comprovem um teor de 1 a 3% de timoquinona. Qualquer coisa abaixo disso é simplesmente inútil ou perigosa. Em paralelo, existem contraindicações médicas estritas. Pacientes em uso de anticoagulantes pesados, como a varfarina, podem sofrer interações com a timoquinona. Pessoas que estejam em quimioterapia ativa nunca devem adicionar compostos potentes sem aprovação direta do oncologista. E, claro, é terminantemente contraindicado caso exista alergia conhecida a plantas da família Ranunculaceae. E assim concluímos essa averiguação clínica crucial. A gravidade real da falência corporal após os 60 anos exige uma resposta contundente e baseada em evidências. A questão provocativa que permanece é a seguinte: será que as diretrizes do cuidado geriátrico global vão finalmente acordar e adotar a regeneração celular poderosa da timoquinona? Ou será que milhões de pacientes continuarão sendo deixados à própria sorte, forçados a lidar com o declínio físico, tomando pílulas farmacêuticas desenhadas para mascarar apenas um sintoma isolado por vez? A urgência médica é inegável, as bases científicas são sólidas e a necessidade de ação consciente nunca foi tão clara.